Se vocês estão acompanhando lançamentos de terror desse ano, com certeza vocês ouviram falar de In a Violent Nature, que é um filme que está sendo muito polêmico. Ai meu Deus, esse filme é chocante, é aquilo, Enfim, aquela palhaçada toda que eles sempre inventam sobre alguns filmes de terror que, sei lá, tem alguma característica minimamente diferente. Mas enfim, quando se trata de filmes assim, que as pessoas falam muito, eu sempre gosto de ver a opinião das pessoas. E aí eu vi algumas pessoas falando, nossa, esse filme pode não ser o melhor filme em vários aspectos, mas ele ainda tem uma proposta diferente, isso, aquilo. Com isso em mente, eu fui assistir o filme pra poder tirar minhas próprias conclusões, tá? E aquilo, né? Às vezes o filme pode não ser assustador mesmo, mas pode ser divertido. E, infelizmente, eu achei esse filme uma grande porcaria. Eu achei esse filme chato, não só chato, mas eu acho que ele tem muitos pontos que não fazem sentido e que, pra mim, fazem que ele seja um filme muito medíocre. Eu não vou ficar falando aqui só das cenas de quase 10 minutos do cara andando sem nada acontecer, porque se vocês acompanham o meu canal, vocês sabem que eu sou uma pessoa com muita paciência pra ver filme, tá? Já assisti filme de 7 horas de duração. Então o meu problema não é o filme ser lento, é o filme ter ali pontos que fazem com que ele seja péssimo, na minha opinião. E eu vou explicar isso pra vocês. Ah, e além disso, como eu me irritei tanto com esse filme, eu ainda vou recomendar filmes que tenham proposta parecida, mas que, na minha opinião, funcionam bem melhor. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre In a Violent Nature, que é um filme que saiu esse ano e que tá sendo bem comentado por aí. Agora acho que nem tanto, eu acho que as pessoas já esqueceram dele, o que é ótimo. Mas eu decidi fazer um vídeo sobre, porque tem uma coisa muito engraçada sobre mim. Às vezes eu assisto um filme muito bom, sensacional, isso me inspira, eu saio por aí vendo mais filme, poxa, eu me sinto super... Enfim. Só que quando eu vejo um filme que é muito ruim, eu acabo pensando, meu Deus, eu não quero nem saber mais de cinema, mas eu acho que eu posso fazer um vídeo esculachando esse filme pra poder me libertar da maldição que foi assistir ele. Que é o caso desse. Então tem vários pontos diferentes que não me agradaram nesse filme, que eu vou explicar mais pra frente. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tentar resumir mais ou menos aí o filme. Então, esse filme tem uma história bem simples, que eu nem lembro direito muito bem, mas é aquele tipo de história bem filme de slasher mesmo, anos 80, tá? Que tem esse personagem, né, que é o vilão e tal, o assassino, e ele tem, acho que é um colar, uma coisa assim, que roubam dele e isso faz com que ele desperte atrás disso. Se eu não me engano, é mais ou menos esse o plot do filme. Mas talvez eu esteja enganada, porque esse filme foi um pouco esquecível nesse sentido pra mim. Então ele desperta e vai atrás das pessoas. E não tem muito o que dizer de história, porque é um slasher. E vocês sabem como que é filme slasher, né? Aquela cara correndo atrás dos outros. Enfim, aquela coisa toda. Eu sou muito fã de slasher, pode parecer que não, mas eu sou, tá? Inclusive por isso que eu até fui assistir esse filme, porque venderam como um slasher diferente, enfim. Mas é basicamente isso. Esse é o filme, não tem nada de inovador no filme, por mais que ele tenha uma proposta que possa parecer um pouco diferente, ela nem é tão diferente assim. E eu vou explicar pra vocês depois o porquê que eu penso isso. Mas essa é a base do filme, tá? Ele indo atrás das pessoas e a gente vendo o ponto de vista de algumas coisas que ele vai armando pra poder, né, capturar, matar essas pessoas. E enquanto ele vai atrás dessas pessoas, a gente vê um pouco, não tudo, um pouco do ponto de vista dele. Porque o filme vende essa ideia de que a gente vai ver o ponto de vista dele, mas nem sempre, tá? Tem algumas cenas muito longas, muito arrastadas de coisas que não interessam a ninguém nesse filme. Mas enfim, tá? Com isso em mente, tem algum ponto positivo nesse filme? Tem algumas coisinhas aqui e ali, né? Todo filme tem. Ele tem alguns efeitinhos aqui e ali que eu acho legais. Tem algumas poucas cenas que eu também achei legais, que usam bem a proposta do filme. Mas em geral, sabe, quando você pega esse filme e olha assim, ó, por completa distância, ele não me desceu. Talvez você tenha gostado. Que bom, porque você se divertiu vendo. Mas não foi meu caso. E agora eu vou explicar pra vocês os meus pontos.
O primeiro ponto que fez com que eu ficasse com o pé atrás desse filme é que ele tem muita cara de projeto de estudante de cinema. O que eu não tenho nada contra, tá? Eu acompanho, apesar de não ser estudante de cinema, eu gosto muito de assistir curtas feitos por estudantes, enfim. Só que o problema é que esse filme não é feito por um estudante de cinema. O diretor desse filme, que eu acho que é Chris Nash, sei lá como que eu... Eita, chega, me bati aqui. O diretor desse filme, ele não é um estudante de cinema, tá? Ele não é uma pessoa que chegou agora na indústria. Não, o cara já tá nessa há alguns anos, sabe? Ele já participou de um projeto com gente grande, inclusive. Então, por que esse filme é assim? Você pode dizer, foi intencional, é conceito. Mas eu não acredito, porque tem algumas coisas desse filme que pra mim são claramente erros, que ele pode até falar, foi uma escolha artística, mas eu não vou acreditar, desculpa, tá? Então, esse foi o primeiro ponto que fez eu ficar um pouco... Faltou um pouco mais aí de capricho, talvez, pelo filme. Não sei. Enfim, esse foi um ponto que eu posso dizer que foi o primeiro ponto que fez eu ficar um pouco nesse filme. E o segundo ponto é um ponto que mais pesa, eu acho, pra mim. Que é a proposta do filme se desviar muito, sabe? Tipo assim, eu sei que tem momentos que a gente vê pra poder completar mais algumas coisas do filme, mas são coisas desinteressantes. Os personagens são muito, mas muito desinteressantes. Não é só porque o filme é slasher que você precisa fazer todo mundo ser desinteressante. Bota gente legal no filme. Bota gente que a gente gosta ali. Pô, até Sexta-feira 13, não Sexta-feira 13 original, mas alguns filmes do Sexta-feira 13 tem alguns personagens que a gente gosta, que a gente tem uma simpatia. Então, como é que você vem pra mim dizer, esse é um filme muito inovador, e ele pega esse clichê tão chato, tão insuportável, que é um bando de jovem que ninguém se importa, e que não vai ser assustador ver eles sendo atacados, porque ninguém se importa com eles. Não tem nada de interessante ali, enfim, tá? E voltando a falar sobre a proposta do filme, ela é bem... metade funciona, metade se perde muito. O filme tem muitas cenas que eu poderia facilmente cortar e ninguém ia perceber, ninguém ia sentir falta. E o último ponto que acho que... Eu tinha até dito que o outro era o que mais... Mas enfim, eu acho que esse último ponto é o que mais me irritou, digamos assim. Que é essa questão de venderem esse filme como um filme inovador. Pelo amor de Deus. Tem filmes... Se você pegar um período de 40 anos, vai ter filme atual, que é mais inovador, com a mesma proposta, e também vai ter filme antigo, que tem a mesma proposta. Que esse filme, no caso. Então, assim, não venha falar pra mim que esse filme é um filme... esse filme foi um suspiro, um refresco entre filmes de slasher, porque... Pelo amor de Deus, né? Eu acho que se você pensa assim, você tem que assistir algumas outras coisas. Mas eu respeito a sua opinião, porque cada um tem a sua opinião, né? Essa foi a minha. Então, pra mim, isso já era algo que eu... Antes de ver o filme, já pensei, não, eu não acredito muito nisso. Eu não acho que esse filme vai ter nada de realmente muito novo, muito... Não, e realmente não tem. Pelo menos eu não achei isso, né? Então, esse é um ponto que me irrita, não tanto pelo filme, mas pelas pessoas que realmente compraram essa ideia. E é claro, eu não poderia deixar de mencionar a cena que é constrangedora, mas eu confesso que eu ri muito vendo, que é a famosa cena, acho que é da yoga, uma coisa assim, né? Que a garota tá lá fazendo um exercício e aí chega o assassino e a idiota fica parada sem fazer absolutamente nada enquanto ele se aproxima, o que é um pouco irritante já de ver, mas a gente releva que é um slasher. E a cena, gente, é tão exagerada que eu não consigo acreditar que tem gente que achou chocante. A cena é realmente muito exagerada, muito ridícula. E eu confesso que essa foi uma cena que eu ri bastante, eu achei. Bom, essa funcionou pra eu rir, então eu diria que realmente ela entretém bem. Mas tem algumas outras que são tão
Cadê a criatividade? Por exemplo, aquela cena do lago, que tem, acho que as duas garotas estão lá nadando, e aí ele entra na água e elas só somem ali, se afogam, sei lá o que acontece, a gente não vê nada direito. Uma cena longa e que não causa nada, na minha opinião, tá? Então ele tem algumas cenas que funcionam, nem que seja pra rir, ou se você se choca com facilidade, fica chocado. Mas, em geral, eu diria que todas as cenas de morte do filme são bem esquecíveis. O que é um pecado num filme slasher, já que ele, né, pra gente ver umas cenas mais elaboradas, enfim. E como prometido, eu vou recomendar pra vocês filmes que tenham proposta parecida e que eu gostei mais. Eu acho que a franquia, pode ser chamada franquia quando são 2 filmes? Não sei. Mas eu acho que esses 2 filmes são dos melhores quando se trata desse tipo de proposta, que é Creepy. O primeiro eu acho que é de 2014 e o outro eu não lembro agora, mas eu vou colocar aí na tela. Na época eu assisti na Netflix, mas atualmente eu acho que não tem mais, eu não sei. Mas eu acho que não é difícil de achar, não. Cara, esses filmes são, assim, uma montanha-russa de sentimentos. Tem hora que você fica meio assustado mesmo, meu Deus, o que vai acontecer? E hora que eles são muito engraçados. É realmente, assim, ver e experienciar, sabe? Só você vendo pra você saber como é que é. E eu fiquei fascinada por esses filmes, principalmente o primeiro. Então eu recomendo demais, demais. O primeiro, inclusive, é um dos meus filmes favoritos. Então, vá assistir logo essa porcaria desse filme. A minha segunda recomendação é um filme que tem vídeo aqui no canal e que é bem independente, pra vocês não falarem que você tá criticando esse filme aí porque ele é isso, enfim. Então, trouxe um filme super, mas super independente mesmo, que é Eles Comem Sua Carne, de 1996, que inclusive é brasileiro e é muito engraçado e grotesco, tá? Em alguns momentos. E ele também tem esse estilo bem slasher, é protagonizado por uma família que gosta de matar cobradores de IPTU. Acho que não preciso dizer muita coisa pra esse filme ser interessante pra vocês, né? E é um filme bem, assim, descontraído, que não se leva a sério, tem coisa que você vai rir, mas tem algumas cenas que eu confesso que são um pouco grotescas, tá? Então, vale a pena e tem aqui no YouTube. E pra finalizar, é um filme que não é um slasher, né? Ele, não sei dizer direito o gênero, mas é um filme que é do ponto de vista de um assassino e que eu achei muito assustador, sério. É um filme que deixa você com uma ansiedade, cara, que, assim, é difícil comparar com outro filme. Que é o filme Angst, de 1983. Um filme que, se eu não me engano, foi até baseado mesmo em algumas coisas reais. E é um filme inesquecível, na minha opinião. É um dos filmes mais, assim, assustadores que eu já vi, apesar de nem ter tanta coisa explícita, mas toda a construção, sabe? Você vê todo o planejamento e tal do personagem, deixa você bem ansioso. É um filme bem... Enfim, e eu recomendo demais pra quem quer ver um filme que traga essa sensação. Mas ele não é um filme slasher. Bem, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostarem desse filme também, que bom pra você. Infelizmente eu não gostei. Mas não tem problema se você tiver gostado. Talvez eu só te julgue um pouquinho. Mas nada demais. Enfim, muito obrigada por ver esse vídeo e até mais!